Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos no 13º domingo após Pentecostes e hoje, para esse domingo especial, nos vem uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16, onde Simão Pedro faz uma afirmação diante de uma pergunta de Jesus. Ele diz: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que nós também, como povo de Deus, como filhos desse Deus, possamos afirmar e ter sempre pronta esta resposta, que de fato Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Estamos aqui reunidos nessa manhã em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Comunidade pode se sentar. Quero acolher aqueles e aquelas que nos acompanham também dos seus lares, de suas casas, agora através do Facebook, mas também depois através do YouTube. Sintam-se também congregados conosco aqui. Hoje o culto está sendo transmitido da comunidade Trindade de Mariluz. Quero saudar também o pessoal da música, Henrique, demais cantoras, cantores, obrigado pela presença de vocês. E lembrando que nós temos então esse grupo que faz o ensaio das músicas durante a semana, também para auxiliar o canto comunitário. Então, obrigado pela disposição de vocês também, Sereni e Albert, que também vieram de Tramandaí hoje participar. E eu convido para cantarmos juntos a canção número 3, Deus Trino de Amor. Número 3, Deus Trino. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, participando desse culto, ou podendo assisti-lo também de casa, através dessa transmissão. Bondoso e querido Deus, nós queremos reconhecer o quanto nós temos recebido coisas boas de Ti, e assim também ter um coração agradecido
por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Mas também, Senhor, justo que nesta manhã nós nos aproximemos de Ti para reconhecer o quanto somos falhos, o quanto o nosso pensamento muitas vezes nos trai, quanto nós falhamos às vezes nas palavras que nós pronunciamos, às vezes rudes para com o nosso próximo. Perdão, Senhor, pelas vezes em que agimos também de uma maneira errada, também desrespeitando a cordialidade, a compaixão que Teu Filho Jesus tanto nos ensina. Mas também perdão, Senhor, pelas vezes em que nós nos omitimos, quando simplesmente escolhemos não nos envolver quando Tu nos chama também para auxiliar a quem precisa. Reconhecemos nesta manhã, Senhor, o quanto somos pequenos, o quanto somos fracos e o quanto sempre de novo precisamos nos abastecer e reabastecer da Tua palavra, do Teu Espírito, para que possamos de fato continuar a nossa caminhada. Muitas vezes sim fraquejamos, mas nós sentimos a Tua mão poderosa sobre nós, nos levantando, e o Teu Espírito nos impulsionando, também incentivando para continuarmos firmes. Senhor, também Te pedimos nesta manhã que Tu possas abrir o nosso coração e a nossa mente e assim permitir que a Tua palavra trazida através das Sagradas Escrituras e também pela mensagem que vai ser trazida nesse culto possa de fato abrir a nossa vida, abrir horizontes e permitir que também haja transformação em nossa vida. Por tudo isso nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, que é bondoso e misericordioso, vem ao nosso encontro e nos concede o seu perdão. E eu anuncio o perdão dos seus pecados em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Eu convido para nós cantarmos agora a canção 170, Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Uma canção muito bonita do nosso cancioneiro, do nosso livro de canto da IACNB, Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Sim, nós diariamente precisamos falar com o nosso Deus, pedir orientação, pedir que Ele nos conduza na vida. Cantemos junto, 170, Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Meu irmão, Tu precisas falar com Jesus, nessa tua solidão. Ele faz o convite, Ele espera por ti, não buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua
temos a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20, palavra para a mensagem deste domingo. Evangelho, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 20. Fica na página 1063 da Bíblia Grande. 1063. Repito mais uma vez, página 1063, Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 ao 20. A palavra que nos fala é a afirmação de Pedro. Convido para quem pudesse colocar em pé e também juntos como comunidade, como povo de Deus, como ouvintes dessa palavra, queremos aclamar essa palavra do Senhor, cantando juntos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que és Elias, e outros que és Jeremias, ou algum outro ainda profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Repito: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente de meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você proibir na terra, isso será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém quem ele era, ou que ele era o Messias. Amém. Podemos nos sentar e convido para cantarmos a canção número 33, Vaso Novo. Número 33, Vaso Novo. Vida
se lembram e conhecem Pedro? Podem se sentar. Vocês conhecem Pedro? O que vocês lembram de Pedro? O que Pedro já contou? Não conhecem Pedro? Negou Jesus 3 vezes antes do cantar do galo. O que mais? Quis caminhar sobre as águas, texto da semana passada, né? Quis caminhar sobre as águas e de repente teve medo e começou a afundar, quase se afogou esse tal de Pedro, né? O que mais nós lembramos dele? Duvidou de Jesus. Duvidou de Jesus, né? Sim. Então, Pedro, de fato, é um personagem bastante conhecido, alguém muito conhecido, né? Aliás, Jesus diz no nosso texto hoje uma questão muito importante. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então, a sucessão apostólica que nós temos hoje como igreja, a partir da Igreja Católica Romana também, então a sucessão apostólica vem de Pedro, ou seja, o primeiro papa, aquele primeiro responsável pela condução da igreja foi esse Pedro. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que sentiu medo, se deixou afundar nas águas, quando ele quis caminhar sobre as águas, e que várias vezes questionou Jesus, que várias vezes teve medo, que de fato foi uma pessoa como nós também somos, né? Às vezes cremos, às vezes acabamos fraquejando, às vezes acertamos, às vezes erramos, mas Jesus deu a ele a incumbência de levar o Evangelho adiante, de criar a igreja de Cristo e sim levá-la adiante. Talvez nós pudéssemos pensar também diante disso, quando às vezes nós nos sentimos incapazes, ou quando nós nos sentimos fracos, ou quando nós muitas vezes pensamos, poxa, mas tem pessoas bem mais capacitadas do que a gente. Mas se olharmos para dentro de nós e começarmos a perceber o que nós temos de bom e de importante, e que nós somos únicos, porque nós não somos iguais, nós somos a semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo somos uns diferentes dos outros. Cada um com sua importância, cada um com seu dom, cada um com sua habilidade, cada um com seu conhecimento. E justamente essa diversidade é que faz a igreja ser o que ela é, viva. E quando nós falamos em igreja, nós não falamos numa construção feita de tijolos, mas nós falamos de nós, pessoas que somos a igreja de Cristo. E aí nós temos hoje uma afirmação de Pedro, né? Esse Pedro tão falho e às vezes com tanta confiança, que seguiu a Jesus, que largou suas redes quando ele foi chamado, lá na hora onde Jesus também chama os seus discípulos, né? E ele larga de ser pescador e vai pescar gente, né? E aí as pessoas falam, poxa, Jesus está sendo comparado com Elias, Jesus está sendo comparado com profetas no Antigo Testamento, com João Batista e ainda com tantos outros profetas, né? E o que nós podemos entender diante disso também, né? Que naquela época já existia uma confusão. As pessoas não sabiam muito bem o que pensar e o que falar sobre a questão da morte. Então eles achavam que Jesus era a reencarnação de algum desses profetas, né? As pessoas achavam isso. E Jesus, então, era a volta de algum desses profetas, né? E aí nós temos Jesus. E você, Pedro? Ou vocês, discípulos? O que vocês dizem que eu sou? E aí eu tento imaginar Pedro levantando sua mãozinha e dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí ele tem a resposta certa. E aí ele tem aquela resposta certeira, como se diz, né?
Ele não ficou pensando, ele não se atrapalhou, ele deu a resposta no momento certo. Tu és o Deus vivo, né? O Filho do Deus vivo. Talvez nós poderíamos refletir a partir disso, caros irmãos e irmãs em Cristo, no que o povo hoje acredita. Tão facilmente nós vemos ainda pessoas hoje, quando chega o jornal, nem todos mais têm jornal escrito, impresso, né? Mas vão lá no jornal e correm para olhar o horóscopo. E o que será que o horóscopo vai dizer para mim hoje? Será que eu vou ter sorte nos negócios? Será que eu vou ter sorte no amor hoje? O que será que está escrito nas estrelas para mim, né? E aí a gente às vezes pergunta, puxa, mas fulano, tu de fato acredita nisso? Não, eu acredito, mas não custa a gente saber, né? As pessoas dizem. E o que mais as pessoas acreditam? Eu me lembro que uma vez um dia alguém disse numa situação de extrema dificuldade, eu disse assim, confia em Deus. Daí ela me disse, mas pastor, também não tem problema a gente acender uma vela para todo santo, né? Assim como que tentar tudo, né? Vamos tentar de tudo, né? E aí, o que você vai dizer? Vai desanimar a pessoa, né? E aí nós poderíamos nos perguntar no que as pessoas creem hoje. Qual é a fé delas, né? As pessoas às vezes dizem, a gente precisa ter muita fé para suportar os desafios da vida. Mas a gente pode ter fé, eu tenho fé que hoje não chova, porque o sol está bonito. No que a gente tem fé? Qual é a nossa fé? Qual é o foco da nossa fé? No que a gente de fato crê? A fé deve estar focada em Cristo. Na época de Jesus, alguns, então, como eu disse, achavam que Jesus era o tal de Elias, Jeremias, ainda outro, né? Na questão da reencarnação. E aí nós olhamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e nós podemos ler lá que diz assim, cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgado por Deus. Palavras bíblicas, Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Então isso nos mostra que tanto na época como hoje existe ainda uma mistura de compreensões. Não é difícil a gente encontrar cristãos ou luteranos dizendo, poxa, mas na próxima vida eu quero nascer diferente. Eu não quero ter esse defeito de ser estressado ou sei lá por diante, né? Meio que incorporando na fé cristã também a questão da reencarnação. E um dia alguém me disse, não, mas a reencarnação é algo de Deus, é algo cristão. E eu digo, e a Bíblia, em qual lugar ela fala da reencarnação? Será que a Bíblia não fala da ressurreição? Qual é a diferença? Reencarnar é você sempre de novo nascer, né? Eu sei lá, nem conheço tão a fundo, né? Mas você ter a oportunidade de ter várias vidas, né? Que parece para muitas pessoas, eu prefiro acreditar nisso, porque o que eu não consegui fazer, o sorvete que eu não consegui tomar nessa vida, eu vou poder tomar na outra vida, né? Meio que assim, né? Não. Nós cristãos acreditamos na ressurreição. Que nós vivemos aqui um período da nossa vida, nós morremos e depois, no dia do Senhor, a gente ressuscita para Deus. Como? A gente não sabe exatamente, né? Mas a gente ressuscita para Deus. E na época de Jesus, os discípulos diziam, Ele é o Filho de Deus, o Salvador aguardado. E aí tem uma grande questão que nós precisamos focar naquilo que a gente precisa acreditar, naquilo que nós precisamos ter a nossa fé. Não nos deixar desviar por coisas às vezes supérfluas,
Se faz mal ou não faz mal, eu não sei, mas se tu pode ir diretamente na fonte, por que você vai em outros lugares, né? A palavra de Deus nos deixa claro que o centro da salvação nossa é o Senhor. E aí, pastor, o que nós precisamos fazer para que então nós sejamos salvos por esse Senhor? Precisamos aceitar, precisamos confiar. A salvação é presente, é graça. Só que tem gente que não aceita o presente. Tem gente que não acolhe o presente na sua vida. E quando a gente aceita um presente, como o da salvação, da graça, da vida eterna, nós nos tornamos outras pessoas. Nós tiramos de nós automaticamente amargura, dor, angústia, sofrimentos, incertezas e vivemos uma vida mais tranquila. E no tempo em que nós nos ocupávamos com amargura, com tristeza, esse tempo nós vamos usar para ajudar o próximo, para fazer o bem, para dizer uma palavra de ânimo para alguém que precisa. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? Se Jesus perguntasse isso hoje para ti, Ele é o teu Salvador? Ele é o teu Messias, o Deus vivo, encarnado, vindo a essa terra? Quem é Jesus para ti? Precisamos crer e ter a certeza da centralidade de Cristo na fé cristã. Lembrando sim a morte, mas também a ressurreição de Jesus por nós. Esse é o centro da nossa vida. Lutero dizia que Jesus Cristo é a base e a circunferência do conhecimento, ou da Bíblia, ou da palavra. Ele é a base e a circunferência. A base é aquela que nos sustenta, onde nós encontramos apoio, e a circunferência que ele fala é a nossa proteção. Em Cristo nós estamos fortalecidos e estamos protegidos, como se estivéssemos blindados. Gente, o que Lutero, em palavras simples, nos diz que ele é a base e a circunferência é algo que nós precisamos levar para a nossa vida. E nem que quando a gente estiver num momento de incerteza e angústia, a gente põe a mão assim e diz: olha, eu estou aqui dentro e Cristo é a minha base e a minha circunferência. Ele que me protege. Eu estou protegido porque eu acredito nesse Cristo, nesse nosso Senhor. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, também nós podemos ler. Atos é o texto que vem depois dos 4 evangelhos, é o texto que fala também do início da igreja de Cristo, né? Primeiro texto após os evangelhos, diz em Atos 4:12: não há salvação em nenhum outro. A salvação só pode ser conseguida por meio de Cristo. Repito, palavras bíblicas, Atos 4:12: não há salvação em nenhum outro. A salvação só pode ser conseguida por meio de Cristo. E aí? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para você? Quem dizem que as pessoas que gostariam de dizer alguma coisa? Não sou terminar, eu quero fazer uma pergunta, pessoal. Tá bom? Jesus é mais que um homem de bons exemplos. Às vezes as pessoas dizem: poxa, nós devemos ter Jesus como exemplo para nós. Sim. Exemplo de curas que ele promoveu, exemplos de coisas boas que ele fez, de compaixão que ele teve, exemplos de milagres que ele fez. Nós, de alguma forma, temos poder para fazê-lo também. Então, ser exemplo, Jesus ser exemplo para nós,
é muito certo, é muito correto. Mas Jesus não é somente exemplo. Jesus é o nosso Salvador. É Ele que quer transformar a nossa vida e nos quer também dar a alegria de vivermos, mesmo que às vezes a vida não seja tão plena e tão boa, só com festas, só com alegrias. Mas se nós confiarmos e acreditarmos que Cristo é o centro da nossa vida, nós com certeza teremos uma vida mais plena. Que essas palavras e essa afirmação de Pedro, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo, esteja sempre também no nosso coração e não processar ou falar de nossas palavras. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Amém. Por favor, pode perguntar. É o seguinte, está na Bíblia, né? Que Pedro ia ser o alicerce da Igreja de Cristo. Sem duvidar da crença de ninguém, uma pergunta que eu quero quando eu rezo. Porque hoje a gente vê muitas posições através de santo. Eu disse, não julgando ninguém. Eu rezo para Jesus ou rezo para o santo? Porque na Bíblia está que Jesus é o único caminho para chegar ao Pai. Sim. E muita gente diz, não, isso acontece, eu me livrei daquele acidente porque eu tive sorte, eu tive azar. Eu não acredito em azar porque eu tive sorte, eu acredito em Deus. Mas a minha dúvida é o seguinte, hoje a gente vê muitas posições, muita gente rezando para santo. É uma dúvida que eu tenho. A minha oração é para Jesus, é o santo que intervém ou é Jesus que intervém? Gente, o que a Bíblia diz? Você me coloca um pouquinho em situação de dificuldade, mas de certa forma a mensagem de hoje fala sobre isso, né? Por que você vai em outros caminhos se tu pode ir direto no caminho certo, né? Um dia eu vi, acho que foi no YouTube, uma pessoa fez essa mesma pergunta com esse padre, agora não lembro o nome dele, que fez quando está cantando. Sim. E ele, meio risonho assim, ele não, na verdade ele não deu uma explicação como deveria ser. Assim, a pessoa não entendeu. Tá, a gente fica com essa dúvida, né? Sim. Eu vou te dizer o seguinte, se você tem um carro e precisa regulamentar ele, e você sabe que você pode ir direto no Detran e resolver teu problema, por que você vai contratar um despachante? Então o senhor já está respondendo a minha pergunta. Sim. Então se tu pode ir direto lá no Detran e resolver teu problema, tu vai ainda contratar um despachante para resolver o carro. Porque na Bíblia está bem claro, né? Sim. Jesus é o único caminho. Sim. Mas ao mesmo tempo, né, eu sempre digo que a gente tem essa compreensão, tem essa visão, eu acho que a gente precisa respeitar também a religiosidade de outros, né? Então por isso... Sem duvidar da crença de ninguém. Sim, tá certo. Mas eu acho que com esse exemplo do carro a gente pode ter a certeza daquilo que a gente acredita e que a gente pode ir direto em Cristo, né? Colocar as nossas coisas em Cristo. Não em horóscopo, não em crendices populares, né? Não em santos, mas em Cristo nosso Senhor, né? Cantamos, qual é a canção? Mas valeu a pergunta. 562, transforma, Senhor. 562. Transforma, Senhor,
somos a Igreja de Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar a todos para no próximo sábado, a comunidade Bom Pastor de Tramandaí vai estar promovendo um café colonial organizado pelo coro da paróquia. Vai começar às 5 da tarde, às 17 horas até às 20 horas. Então, próximo sábado, café colonial, a partir das 5 da tarde, 17 horas até às 20, até às 8 da noite. E o valor do ingresso, então, é de R$40. Se puder comprar antecipado, sempre é melhor também para a comunidade poder se organizar. Então, próximo sábado, dia 2 de setembro, café colonial em Tramandaí. Temos algum aviso daqui também? Hoje, logo mais, teremos culto lá também em Tramandaí, né? Isso. Às 10h30. Isso, um almoço de confraternização lá também na comunidade de Tramandaí. Mais algum aviso? Quarta-feira é fazer visita. Quarta-feira, dia da UASA, então nós vamos fazer visitas, então, né, com a UASA, tá bom? Legal? E a oferta desse domingo, então, é uma oferta para a ECLB, é uma oferta especial para trabalho de inclusão e acessibilidade. Oferta para a ECLB, especial, trabalho para inclusão e acessibilidade. E também contribuições dos envelopes permanecem então para o trabalho da comunidade Trindade aqui de Mariluz. Enquanto nós recolhemos as ofertas, cantamos o 217, te ofertamos nossos dons. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Convido então agora para nós fazermos a oração. E antes do Pai Nosso, eu vou começar a oração, agora a oração geral da igreja. E antes do Pai Nosso, então nós cantamos a introdução ao Pai Nosso, que é uma cançãozinha. E sempre nessa canção a gente também se posiciona, dá a mão para o vizinho, para a vizinha também, para que a gente possa orar a oração do Pai Nosso juntos, né? Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado mais uma vez por tantas bênçãos e dádivas, também por essa palavra de hoje que nos vem do Evangelho de Mateus, que nos fala de Simão Pedro, aquele que em tantos momentos duvidou, em tantos momentos teve incertezas, mas do qual Jesus também lhe coloca como pedra fundamental da igreja. Também por esta reflexão da centralidade da nossa fé que está em Cristo, na certeza de que a salvação não vem por outros meios, mas sim pela aceitação do Senhor como nosso Salvador. Bondoso e querido Deus, rogamos pelas pessoas doentes, acamadas, hospitalizadas, pelas pessoas em tratamento de saúde, tratamentos intensivos, pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas que sofrem, às vezes, por crises em famílias, crises no trabalho, pelo desemprego, pela violência causada nesse mundo. Bondoso e querido Deus, abrace essas pessoas e faça com que pessoas à sua volta também
também possam ser aqueles que acolhem e protegem. Bondoso e querido Deus, te agradecemos por cada uma das pessoas que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, possam também se sentir fortalecidos e inspirados e movidos pelo Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, pelos dons da comunidade que são colocados sempre a Teu serviço, tantos dons e dons tão importantes, uns diferentes dos outros. Bondoso e querido Deus, tudo mais que está em nosso coração, em nossa mente, nós colocamos agora diante de Ti, quando juntos oramos. É preciso se ligar, dar a mão ao seu irmão. Jesus Cristo foi quem ensinou a orar se Ele mandou. Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, nosso Pai. Então eu oro, Pai nosso. Então eu oro, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Damos um abraço no vizinho da direita e da esquerda, desejando a paz e paz. Seja bendito. Sim. E assim, ao final desse culto, queremos receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Amém. Desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana.